Tivemos no último final de semana agora no UFC, dois paraenses, o Melquizael Costa e fazendo como event o Douglas de Silva. Vamos começar aqui falando do Melquizael. O Melquizael Costa lutou contra Shailan Nerdambiak. Se tiver errado a pronúncia, desconsidere, o cara é chinês, né? Uma língua que eu ainda não falo e nem pretendo. Então ele é conhecido também como Wolverine, e se a gente for precisar falar o nome dele de novo, a gente vai usar o apelido e fica bem mais fácil. A luta do Melk foi basicamente o chinês carrapato ali, fazendo aquele jogo de colar nele, um wrestler, mas um wrestler até mais chato do que o normal, porque os wrestlers eles costumam tentar a queda, conseguindo ou não conseguindo, eles tentam de novo. E esse chinês não, ele vem colado ali no cara e se agarra e entra mais baixo que o normal também. Só que o Melk não se entregou, né? O Melk não parou em nenhuma posição, sempre fazendo transição. Primeiro tentou ficar em pé e percebendo, eu acho que não ia conseguir atingir o oponente dele em pé, porque o cara entra muito baixo, entra muito de longe, aceitou as transições no chão e não parou em nenhum momento. Sempre que ele conseguia alguma posição, o chinês ali à frente, insistindo e amarrando ele. Pegou o braço ali no Kimura no começo, parecia que ia dar bom, mas a gente viu o chinês voltar só com uma mão. Ele lutou contra as duas mãos do Melk e voltou aquela Kimura. Então ali já ficou claro a diferença de força deles. Quando a gente aqui assistindo vai começando a perder as esperanças do domínio do chinês, pelo fato do Melk não se entregar, eu acredito que o chinês ele cansou. O Melk acabou com a luta ali, no que a gente chama aquele mata-leão que tu dá naquele teu parceiro de treino que tu não gosta, que é levando queixo, dente, tudo. E o chinês se rendeu. Então o Melk ele fica aqui com um retrospecto positivo. A gente olhando aqui o Tapology dele, ele tinha duas derrotas no UFC, né? Ele começou com derrota contra o Thiago Moisés, depois venceu uma na decisão unânime e vinha de derrota, né? Ele foi nocauteado. Então ele estava basicamente que talvez ali lutando pelo emprego, já ia ficar difícil para ele se ele perde mais essa, né? E ele acabou, graças a Deus, vencendo aí. Então a gente tem a certeza que vai ver o Melk novamente no UFC. O Melk ficou agora 2-2 no UFC, né? Mas vindo de uma vitória por finalização, contra um cara duro. O oponente dele tinha 50 lutas. E o Melk ficou agora no cartel com 7 finalizações e 7 nocautes, fora as outras lutas, outras vitórias. E um ponto que eu queria destacar do Melk é que ele é mais inteligente que a maioria dos brasileiros. Você vê ali na entrevista dele, ele tentando falar inglês. Então ele já entendeu o lance, que tem muito lutador que ainda não entendeu e pensa que é só chegar lá, lutar, vencer, entregar resultado. E é um pouco mais que isso, é você se comunicar com o público. Eu não estou falando que quem não fala inglês é burro, porque a maioria dos brasileiros normais não fala. As pessoas têm uma média, eu acho que de 1% dos brasileiros falam inglês. Agora, outra coisa é você estar no evento americano, falando para um público mundial e não se esforçar para falar o idioma. E o Melk mostrou ali, já arranhando o inglês. Claro que dá para ver que a parte que ele quis falar, ele ensaiou bastante antes, mas arriscou. Saiu ali metade da entrevista em inglês. De lá para frente, onde ele não conseguiu mais, ele foi de tradutor. Mas fica aí, né, a dica para os outros atletas, né? O mais importante é você ter uma boa comunicação e vender a sua imagem, coisa que o Melk faz muito bem. Desde a música que ele entrou, desde a entrada dele ali, o cara já marca o público. Então vamos lá para a próxima aqui, que foi o Douglas de Silva, de Castanhal, que lutou, pegou um cara chato, o Miles Jones. Douglas de Silva é conhecido aqui por ter a mão pesada, mas o cara batia muito pesado também. O Douglas sentiu alguns overhand ali, que pegava meio que na parte de trás da cabeça. E ele conseguiu bons giratórios no oponente dele,
que também sentiu, então foi aquela luta que tu fica tenso do começo ao fim, que você sabe que se pegar um pouco mais embaixo ali, vai acontecer nocaute de algum lado, mas o nocaute não veio. Então foi uma luta bem difícil de pontuar. Eu acredito, na minha opinião, que o round um pouco mais claro foi o primeiro, que o oponente dele venceu, e o resto foi parelho, então era uma luta que podia ir para qualquer lado. A gente viu ainda a reclamação do brasileiro no final. Foi o que os árbitros laterais decidiram. Agora, né, olhando aqui o cartel do De Silva, ele vinha de vitória e agora mais essa derrota. Apesar de, olhando assim, a ponta do cartel dele parecendo estar muito legal, porém a gente sabe que ele entrega grandes lutas, isso é muito importante. Com certeza a gente vai ver ele de novo em boas atuações no UFC, porque apesar de ter 38 anos, ele não apresenta nenhum sinal de desaceleração, né? A luta dele é sempre tensa do começo ao fim e batendo pesado. Quanto ao resultado, aí fica a sua opinião, né? Se você acha que os juízes erraram, os juízes acertaram, se você acha que ele revendo a luta ele vai achar realmente que perdeu. Deixe sua opinião aí com respeito. Foi o que aconteceu com a Rayane também. A Rayane Amanda vem de 2 derrotas no UFC. Ela estreou já perdendo, decisão controversa, e a última luta dela foi para uma indiana que também saiu com a derrota, porém cabia a vitória da Rayane, né? E a Rayane já fica ali vindo de 2 derrotas, não conseguiu vencer no UFC, então a próxima luta ela fica com aquela obrigação de vencer, e muito por culpa dos juízes, na opinião de muita gente, e desejamos sorte para ela na próxima vez. Então essa semana não vou prometer, porém a gente vai tentar trazer algum deles aqui no canal para a gente bater um papo, falar sobre os planos de carreira, falar sobre o que acharam da luta deles, enfim, né? Um dos 2 últimos lutadores que lutaram no sábado. A Rayane é um pouco mais difícil, mas é isso, galera, e aguarde a gente aí no próximo vídeo. E aí, galera, tudo bem? Passando aqui para agradecer, me sentindo no dever de fazer um videozinho de agradecimento. Não imaginar que era tantas mensagens, tantos carinhos, o povo querendo saber se a gente tá bem, tá tudo bem, como é que tá. Vou respondendo lá na manhã devagar, todo mundo ali. Só muito obrigado mesmo, obrigado de coração. Tamo bem, tamo zerado, graças a Deus sem trauma agora, pra nada de cirurgia, terapia, nada, tá tudo bem. Tamo pronto pra próxima aí. A luta foi aquilo lá, a gente buscou, fez o que fez. Infelizmente essa comissão atlética de Nevada é uma das piores, tem muita prova para isso. Os treinadores aí que é cara preto no branco estão falando, é as provas que a gente levou, então fazer o que? Quando puxa para América parece uma coisa de preconceito, sei lá, Brasil ali com a América. E é difícil, próprias pessoas que trabalham dentro da organização chamando a comissão de pessoal crazy, que é doido e tal. Então daí você vê, é difícil. É complicado mesmo. É aquilo, a gente ainda pôde estar levando ali aquela raça do norte. Valeu, mas infelizmente é desse jeito ainda a coisa. É desagradável mesmo essas comissões, às vezes o UFC deixa a desejar nisso. Só que só gratidão, só valeu, a gente voltou, superou muita coisa. Muito obrigado mesmo aí.